Oi pessoal do terceiro termo, tudo bem com vocês? Desculpa mandar essa aulinha para vocês hoje, eu queria ter mandado ontem, mas acabou não dando tempo, tá bom? Mas depois vocês veem hoje ou amanhã ou até o final da semana, ok? Bom, hoje nós vamos aprender sobre a reta. Então nós aprendemos a colocar pontos no gráfico cartesiano e hoje nós vamos começar o estudo da reta, tá bom? Somente o que é bem básico mesmo para o terceiro termo. Então a reta também pode ser colocada no plano cartesiano, né? Bem como os pontos, as circunferências, as hipérboles, as elipses. Esses entes matemáticos todos, eles podem ser representados, desenhados no nosso velho e bom conhecido plano cartesiano. Muito bem. Na geometria analítica, a reta vem identificada por uma equação, que pode seguir alguns padrões. Então eu coloquei aqui para vocês, 4 casos de equações representadas de maneiras diferentes, equações de reta. Então nós temos aqui, y menos 3 é igual a 2 que multiplica x mais 4. Então quando a equação vem com esse aspecto, y sozinho, menos ou mais um número, igual a um número qualquer vezes x menos ou mais um número, esse modelo de equação, tá vendo que tem x e y, sempre do primeiro grau, senão não seria uma reta, tá? Então, esse tipo de equação chama-se equação fundamental da reta. Quando o y vem isolado antes do igual e o x vem do outro lado, com algum número ou sem, mas que vem o y sozinho isolado aqui, a gente fala que tem a equação reduzida da reta. É a maneira mais fácil de fazer o gráfico quando a gente tem a equação reduzida, tá? Essa é chamada de equação geral da reta. Ela é do tipo ax mais by mais c igual a zero. Então, eu tenho aqui x, tenho y, tenho um número sozinho e é sempre igualada a zero. Lembre que em todos os casos, sempre o x e o y estão elevados a 1, porque senão não seria uma equação de reta. Então, essa, quando está nesse modelinho, é chamada de equação geral. E essa aqui, pessoal, que tem o x sozinho sobre um número inteiro qualquer, aqui sempre mais o y sozinho também em cima de um número inteiro qualquer e sempre igual a 1, não igual a 0. Então, quando a gente tem esse tipo de equação, a gente diz que tem a equação segmentária da reta. Esse tipo também é muito fácil de representar no gráfico, tá bom? Então, não precisa ficar preocupado decorando qual é qual, por que essa chama fundamental, por que essa chama reduzida, etc. Isso a gente vai estudar com atenção depois bem detalhadamente. Só quis mostrar para vocês os 4 tipos de equações que nós temos aqui, tá bom? Os nominhos dela. Todas elas são equações de retas, representam retas e cada uma tem um nome diferente porque tem um modelo diferente. Bom, se eu precisar identificar ou fazer o gráfico de uma reta, como que eu posso proceder? Então, eu vou colocar para vocês aqui a maneira mais elementar. Então, eu te dei uma equação reduzida, y sozinho é igual a 3x menos 4, que significa o quê? Que cada vez que eu multiplico o valor do x por 3 e tiro 4, vai corresponder a um y no plano cartesiano. Então, vocês vão ver que nós vamos colocar bastante pontos aqui, descobrir o y que corresponde a esse valor aqui da equação e vamos ver que esses pontos vão estar todos alinhados. Então, por isso que vai ser uma reta. Quem que eu coloco aqui de pontos? Eu coloco x ou coloco y? Na verdade, tanto faz. Mas é mais fácil a gente colocar o ponto que a gente quiser para ser o x, porque aí a gente acha o y já que ele está isolado aqui, tá bom? Então, vou colocar alguns números, Se o x for 0, se o x for menos 1, se o x for menos 3, se o x for 4, se o x for 2, se o x for 5, por exemplo, tá? Então, professora, como você descobriu esses números? Eu atribuí, são quaisquer valores. Poderiam ser números quebrados, mas para que eu vou fazer conta com número quebrado, tá? Então, eu coloquei alguns números inteiros que me apareceram na cabeça. Então, a gente atribui o valor de x, os números que a gente quiser. Então, esses números aqui são aleatórios, tá bom? A gente coloca os números que a gente quiser, porque o que importa é quem vai ser o y quando o x for esses números. Então, vamos fazer continha, Aqui, a equação dessa reta é que y é igual a 3x menos 4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar o valor do y. Então, olha, quando o meu x for 0, o meu y será 3, aqui tem um vezes invisível, vezes o x, que aqui é 0, e o menos 4 na frente. 3 vezes 0, 0.
0 menos 4, menos 4. Então, eu descobri que quando o x for 0, o y, por essa equação, vai ser menos 4. Eu venho e coloco aqui menos 4. Então, a equação da reta é que vai dar o valor do y. E se o x for menos 1? Mesma coisa, ó. Y é igual, faz a mesma conta, ó. A equação dessa reta é essa. 3 vezes o x que eu escolhi, menos 1, e o menos 4 na frente. Mais com menos dá menos, 3 vezes 1, 3, menos 4. Se eu devo 3 e devo 4, no total eu devo 7. Ou seja, se o meu x for menos 1, o meu y vai ser menos 7, venho e coloco aqui. Ah, se o x for menos 3, torna a dizer, esses números eu criei, tá? São aleatórios, você pode pôr os números que você quiser. Se o x for menos 3, ó, y é igual a 3, que multiplica menos 3, que eu atribuí aqui ao x, e o menos 4 que tem na frente. Mais com menos dá menos, 3 vezes 3, 9, e o menos 4. Se eu devo 9 e devo 4, no total eu devo 13. Então, isso quer dizer que quando o meu x for o número menos 3, o meu y será o menos 13. E assim por diante. Y é igual. E se o x for 4? 3 vezes o 4 menos o 4 aqui que está na frente. 3 vezes 4, 12. 12 menos 4, 8. Então, quer dizer que se o x for 4, nesta equação, o y vai dar 8. E assim vou. Y é igual. E se o x for 2? 3 vezes 2, menos 4. 3 vezes 2 são 6. 6 tira 4, 2. Ou seja, quando o meu x for 2, por essa equação de reta, o meu y, coincidentemente, também será 2. E se meu x for 5? Então, o y será 3 vezes o 5, no lugar do x, menos o 4. 3 vezes 5, 15, tira 4, ó, 15, menos 4, 11. Ou seja, quando meu x for 5, meu y será 11. E aí? E agora? Põe mais números? Não, na verdade, você precisava só de 2 valores de x, tá bom? Eu coloquei 6 valores aqui, mas com 2 valores de x já dava pra gente traçar a reta. Então, agora a professora vai pegar um quadriculado só para ser bem organizado, tá bom? E eu vou fazer o gráfico, então, da reta que tem esses números aqui na tabela. Muito bem, vou colocar aqui do ladinho. Já fiz aqui para adiantar, vou colocar os números que eu marquei no meu gráfico. Então, vamos lá, ó. Quando o meu x, meu cachorro tá latindo, que felicidade, né? Poxa vida. Vamos lá, quando o meu x for 0, olhando na tabela aqui, ó. Quando o meu x for o 0, pessoal, x for 0, o meu y é menos 4. Então, eu venho aqui e marco. Quando o meu x for 0, o meu y é o menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, quando o meu x for 0, o meu y é o menos 4. Então, o ponto 0 menos 4 é esse aqui, eu venho e marco. Quando o meu x for menos 1, eixo do x, menos 1, o meu y é menos 7. Y, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Aí eu desço aqui, ó, do menos 1 até encontrar o menos 7. Aqui está o meu segundo ponto, ó. X é menos 1, y é menos 7. Certo? Quando o meu x for o menos 3, menos 2, menos 3, o meu y será o menos 13. Menos 13. Menos 7, deixa eu espichar aqui a minha reta, que ficou pequena. É uma reta infinita, eu posso espichar o tamanho que eu quiser, certo? Então, vamos lá. Quando o meu x for o número, então, menos 3, o meu y será lá o menos 13. Menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, menos 12, menos 13. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, aqui estará o meu menos 13. Então, quando o x for o menos 3, eu venho descendo até encontrar o meu menos 13 aqui, ó. Então, esse é o ponto que eu ligo o menos 3 do x ao menos 13 do y. E o último, o último não, ainda tem mais. Quando o x for 4, o y é 8. Quando o x for 4, x positivo, 1, 2, 3, 4,
o meu y será o número 8. Então, o y é 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ó, 4 no x, sobe até o 8 do y, aqui é quadriculado, não preciso marcar. Aqui está o ponto 4, 8. Quando o x for 2, o y é 2. Quando o x for 2, o y também é 2. Então, é aqui, ó. 2 no x, 2 no y, esse é o pontinho em questão. E o último, que eu marquei, quando o x for 5, 5 no x, o meu y será o 11. 11. Aqui, pessoal, a professora colocou até o 8, ó, e não cabe na minha folhinha mais. 9, 10, 11. Então, eu vou mudar isso aqui só pra gente ter um ponto mais fácil, tá bom? Ah, eu não quero aumentar outra folha, não tá cabendo, eu não quero usar esse ponto. Então, eu não vou usar esse ponto aqui, tá? Não vou usar, porque não coube no meu desenho. Eu poderia pôr quantos pontos eu quisesse, eu quero pôr o último, vou até colocar outro no lugar, um que dê menos. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, em vez de 5, vou colocar um número menor, vou colocar, por exemplo, o 3, ó. Se aqui for 3, o y será 3 vezes 3 menos 4. 3 vezes 3, 9, menos 4 dá 5. Então, para ficar mais fácil para mim, quando o x for 3, o meu y é 3, 4, 5. Então, ó, 3, cruzamento lá no 5. Pronto. Então, se não der certo com um ponto, porque não cabe, porque o papel não foi suficiente, porque você não quer que fique muito grande, simplesmente você faz outro, não tem problema nenhum. E agora, você viu que tem um monte de pontinhos aqui? Eles foram obtidos através de uma equação de reta. Então, quando eu ligar esses pontos, adivinha se eles vão estar alinhados ou não? Obviamente que sim, tá? Então, nós temos aqui a reta, olha aí, ó. Todos os pontos que eu tracei estão alinhados. Y é igual a 3x menos 4. Então, uma reta é obtida assim, pelo alinhamento de seus pontos, certo, pessoal? Professor, e se eu estivesse fazendo a reta e um ponto desse saía fora, não cruzava, não dava a reta bonitinha? Você tinha errado alguma coisa. Ou você tinha errado aqui na continha, ou você marcou errado aqui o ponto, mas não tem como dar errado, a menos que você faça um erro de matemática, tá bom? Então é assim que a gente traça gráfico de reta, e eu digo para vocês o seguinte, a professora colocou 6 pontos aqui, ó. Só que, na verdade, com 2, ó, podia ser esse, aquele. Com 2 pontos já é possível traçar uma reta, porque todos os outros da mesma equação vão passar pela mesma reta, tá? Então, não precisa de tudo isso numa tabela de x para achar y, tendo 2 já é suficiente. Por que você fez com tantos? Só para te mostrar que quando a gente tem um número infinito de pontos, você, ao traçar esses pontos no gráfico, quando você traçar a reta, vai sair uma reta com certeza, tá bom? Beijinho, fiquem com Deus.